Endrick só vai sair do Real Madrid se ele jogar. E ainda, Barcelona responde sobre críticas a Lamine Yamal. Vamos também falar um pouco sobre Vini Júnior versus Mbappé, que foi confirmado. E muito mais do mercado da bola. Bem galera, vamos começar falando sobre o Endrick. Com a chegada do Xabi Alonso, novo técnico do Real Madrid, o Endrick vem perdendo cada vez mais espaço. Ele foi relacionado nas últimas partidas do Real, mas poucas vezes ele sai do banco de reservas. Às vezes ele fica sentado o jogo inteiro, nem pro aquecimento direito o cara vai. Ele só jogou apenas 11 minutos com o técnico Xabi Alonso. Só entrou em uma partida, muito pouco pro Endrick, né? Um jogador que tem tanto talento e tanto potencial. Dessa forma, o Endrick deve estar deixando o Real Madrid. E o que parece é que ele vai jogar no Lyon. Estaria muito próximo disso acontecer, segundo passa Fabrício Romano, especialista de mercado. Só que agora saiu uma novidade nesse contrato com o Lyon. Eles vão ter que colocar o jogador para jogar. Agora finalmente ele vai ter minutagem. Se liga o que foi informado para depois a gente comentar. Segundo o jornalista espanhol Mário Cortegana, o acordo entre Real Madrid e Lyon para o empréstimo de Endrick inclui uma cláusula que obriga o Lyon a pagar uma taxa ao Real Madrid caso o jogador não seja titular por um número específico de partidas. Ou seja, o Real Madrid quer ver o Endrick jogando, então eles aceitaram o empréstimo para o Lyon se o Lyon deixar ele jogar, porque se o Lyon não deixar ele jogar, vão ter que pagar uma quantia de dinheiro para o Real Madrid. Então assim, ó, você não coloca o moleque para jogar, paga para mim, porque a gente tá cedendo ele para vocês e a gente quer que ele tenha minutos, que ele consiga jogar e assim mostrar o seu futebol. E aí, uma boa decisão pro Endrick e pro Lyon? Vocês acham que nesses 6 meses ele vai conseguir chamar a atenção de Carlo Ancelotti e ir pra Copa do Mundo? Porque assim, é muito louco da gente pensar, mas o Endrick estreou primeiro na seleção brasileira que o Estevão, chamou muita atenção na estreia, fazendo gol, sendo importante, e aí depois ele foi perdendo espaço no Real Madrid e parou de ser convocado. E agora o Estevão, que foi convocado depois, é colocado por muitos como um titular absoluto de Carlo Ancelotti, um cara que vai estar na Copa do Mundo. É muito louco como o mundo do futebol, ele não gira, né? Ele capota. Mas já comenta a sua opinião se essa dupla que era da base do Palmeiras tem que também estar na seleção e na Copa de 2026. Já comenta que eu quero saber. Bem galera, agora vamos falar um pouco sobre o mercado da bola. E essa notícia está dando o que falar. Se liga o que foi informado para depois a gente comentar. O meio-campista do Wolves, João Gomes, está aberto a se juntar ao Manchester United por uma taxa de 44 milhões de libras. Assim, o brasileiro de 24 anos pode mudar de equipe na Premier League. João Gomes é visto pela equipe de recrutamento do Manchester United como a opção mais barata, considerando os valores inflacionados que estão na janela. Dessa forma, o Manchester United acredita que pode contratar um bom jogador e de certa forma economizar, porque outros jogadores que eles estavam sondando para essa posição estariam com valores muito elevados. E aí, uma boa para o João Gomes e para o Manchester United? Pra mim é uma ótima, né, mano? Querendo ou não, vai estar subindo uns degraus aí, né? Porque o Wolves tá na Premier League, é um clube legal, só que não é o Manchester United. Se ele se destaca no Manchester United, ele chama a atenção do mundo do futebol inteiro, mano. E se torna um jogador muito importante na função. Mas essa é a minha opinião, já quero saber de vocês, então já comenta aqui embaixo. E agora, galera, vamos falar um pouco sobre o Real Madrid. Uma grande estrela foi perguntado sobre uma possível volta. Karim Benzema de volta no Real? Se liga o que ele respondeu para depois a gente comentar. Karim Benzema foi perguntado e falou: um possível retorno ao Real Madrid? Se o Florentino Pérez ainda estiver disposto e fazer acontecer, eu jamais diria não a Florentino Pérez. Sou madridista, sinto isso na minha alma. Madrid é minha cidade. Vamos ver o que acontece, disse ele ao Diário AS. Vale lembrar que o contrato do Benzema na Arábia Saudita tá para se encerrar no próximo ano, em 2026. Dessa forma ele pode sair como um agente livre e assim facilitar para qualquer clube que queira contratá-lo. Mas aí, o que você acha sobre isso? Uma boa ou não? Nossa, mano, eu acho que o Benzema, se ele chega no Real Madrid, ele ainda marca gol, viu? E ainda é importante. E pode ajudar sendo aquele reserva de luxo. Só que assim, vai tirar espaço de outros jogadores. Por exemplo, o Endrick, o Gonçalo Garcia, jogadores que são reservas de Kylian Mbappé. Mas aí, qual é a sua opinião? Já comenta aqui embaixo.
Bem, galera, estamos chegando agora na metade pro final do vídeo, então se você chegou até aqui, eu já peço pra você deixar aquele like. É super normal acabar esquecendo, bora pra meta de um like, o seu. E se você quiser estar participando do vídeo, é isso mesmo, você ouviu? É super simples e fácil, é só você estar inscrito aqui no canal, que é só clicar no botão que é grátis, rumo a 1 milhão de inscritos e também ativar o sininho, porque eu sempre mando salve no final do vídeo. Pra quem comentar, manda salve primeiro e assim você participa do vídeo aqui do canal, demorou? Mas, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre Lamine Yamal, que está sendo muito criticado. E Juan Laporta, presidente do clube, saiu em defesa do jogador. Só acontece porque é o Lamine. Se liga o que ele disse. Juan Laporta sobre as críticas que Lamine Yamal está recebendo por não jogar pela seleção espanhola nessa última pausa. Ele que está tratando de uma lesão, uma pubalgia, que é uma lesão crônica. Olha o que ele disse. Já estamos acostumados. Acontece alguma coisa com o Lamine, ele tem que voltar para casa por causa de uma lesão. E toda a mídia começa a criticá-lo excessivamente. Se acontecer com outro jogador, isso é ignorado, disse ele. Colocando assim que o Barcelona e o Lamine são meio que perseguidos pela mídia espanhola. E aí, vocês concordam ou não? Bem, sinceramente, na mídia espanhola tem aquela divisão. Tem o diário Marca, né? E o AS, que são de Madrid e puxam o saco do Real Madrid. E aí tem o Mundo Deportivo e o Diário Sport, que pra mim puxam o saco do Barcelona. Então assim, não é bem assim. Só que o Lamine, mano, desde que ele começou a jogar, ele sempre foi um cara que se posicionou, chegava, falava antes das partidas, dava aquelas provocadas. Só que na temporada passada tava dando tudo certo, o cara quase sempre ganhava. Nessa temporada tá um pouco diferente. Ele acabou dando aquela provocada no jogo contra o Real Madrid e depois ele acabou perdendo. Aí ele chegou e falou algumas coisas que não caíram muito bem na mídia. E aí ele é um cara que chama atenção e dá muito clique. Então é meio que óbvio que a galera vai acabar falando sobre o jogador. Eu acho que o Barcelona tem que estar preparado para isso e também o atleta. Mas aí, qual é a sua opinião? O que vocês acham sobre isso? Já comenta aqui embaixo. Bem, galera, agora vamos para os salves. Antes de falar sobre Vini Júnior e Mbappé, que foi confirmado, vamos agora para os salves, que eu sei que vocês gostam, é rapidinho, então bora. Então, um salve para Danilo Bittencourt, para José Ferreira Salles, para Sidney Lúcio, para Lacerda Inacala Moçambique, para o Matias Teixeira da Bahia, também um salve para o Cristiano, para o 10 Otto Gomes, para o Manuel Messias. E agora vamos para os últimos 5 salves. Um salve para o Sérgio Roberto Gomes oficial, para o Paulo Romão, para a Valéria, para o Theo e para a Valentina. Um salve também para o Caicão e pro Léo Fernandes, e agora para os últimos 2, para a Feira de Santana, Bahia, que o Pedro Henrique pediu, e também para o Emílio. Então, galera, esse foi os salves, e agora vamos saber um pouco sobre essa história de Vini Júnior e Mbappé. Segundo a ESPN, está confirmado o confronto entre as seleções França versus Brasil, Vini Júnior versus Mbappé. Estaria marcado para o dia 28 de março, um pouco antes da Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, um amistoso preparatório. Nossa, que jogaço, hein, galera? Isso sim é um amistoso de respeito, mano. França e Brasil, Mbappé de um lado, Vini Júnior do outro. Mano, vai ser loucura. Mas aí, quem que você acha que vai acabar ganhando? Já comenta aí sua opinião, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, tamo juntasso e até a próxima. Falou!